Mais Saúde. Tudo o que você precisa ficar sabendo para cuidar melhor da sua saúde. Apoio Unilab. Onde eu vou encontrar um desconto especial em exames clínicos nesse mês dos pais, hein? Eu estou precisando dar uma cuidadinha na minha saúde. Deixa eu ver aqui no meu celular. Hemograma, glicemia, colesterol, triglicerídeos, creatinina, ureia, exames PSA. Quer saber? Eu vou agora mesmo pra Unilab. Lá é o único lugar que o barato não sai caro. E os meus exames são cuidados com o mais alto controle de qualidade e entregues com a maior agilidade. Unilab é qualidade Unimed. Promoção especial para todos os pais até o dia 31 de agosto. Matriz em Iguatu. 3582-7700. Com unidades em Icó e Acopiara. Unilab, experiência em cuidar de você. ZYV 375. Rádio Mais FM Educativa. 106,1. Rua Major Pedro Alcântara 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu. Vem aí, mais um campeão de audiência. Atenção. Top de 5 segundos. Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais FM. Dicas, entrevistas, comentários e tudo sobre a sua saúde na Mais FM. Mais Saúde. Mais Saúde. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, um grande abraço. Bom sábado, hoje 28 de agosto de 2021. Estamos já entrando no BR-Obró, né? E o BR-Obró, ele é muito cruel conosco, que moramos no Nordeste. Já tá quente, a gente já tá sentindo aí a quintura, como nós chamamos, né? Os meses vão avançando e a gente não se acostuma nunca com esse calorzão, embora sejamos daqui, todo ano tem isso. E todo ano é um pouco mais forte, principalmente nesses últimos tempos. Mas estamos no finalzinho de agosto, hoje é sábado, e por ser sábado a gente tem sempre esse encontro marcado aqui com o Mais Justiça. Desculpa, Mais Saúde, Mais Justiça foi ontem. É tanto mais que a gente confunde os programas. Mas esse aqui é um programa que, assim como o Mais Justiça, tem uma importância fundamental. Porque ele está no ar há 10 anos, sempre trazendo aqui grandes profissionais da área de saúde para ajudar você que está em casa agora a ficar mais informado sobre muitas situações da saúde. Às vezes são situações que você está vivendo aí, mas nem sempre você tem tempo para ir perguntar a um profissional. E o programa tem esse objetivo, né? Poder responder aqui para quem está em casa através das ondas do rádio. E hoje, para quem está através da internet, que nos assiste na TV Mais, aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, você poder tirar as suas dúvidas. É tanto que os nossos telefones vão estar à disposição a partir de agora. 35816699, 35812171, nosso WhatsApp, que fica aqui na nossa tela, no 8835812171. Então sejam bem-vindos. Hoje é sábado, o Mais Saúde está no ar e a gente está trazendo sempre um grande profissional. Ele já esteve aqui conosco em outras oportunidades, deu um tempinho, foi cuidar da carreira e agora está de volta. A gente tem a presença aqui nos nossos estúdios do farmacêutico, professor Luiz Paulo. Para a gente é um prazer tê-lo aqui novamente. Luiz Paulo, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Paulinho. É uma satisfação muito grande poder estar aqui mais uma vez. A última vez na qual eu estive aqui, estávamos sem máscaras, né? É verdade. E hoje estamos com máscara nesse processo de distanciamento, falando sobre o quão a saúde vem sendo cada vez mais importante, cada vez mais precisando desmistificar algumas situações, algumas verdades, algumas mentiras que nós estamos escutando ao longo dos dias. E eu quero também dar um abraço a todo mundo que está em casa, né, através das plataformas digitais da Mais FM, da TV Mais, do Twitter, do Facebook, do YouTube, e estejam conosco durante esse momento para que a gente possa bater um papo, dialogar a respeito do tema que nós propomos, para que a gente possa realmente ir deixando com que a população fique cada vez mais ciente sobre o que nós estamos propondo nessa tarde. É verdade, Luiz Paulo. E o assunto do momento ele é muito atual, porque nunca se falou tanto
em vacinas, como você está falando agora. Embora, desde quando nós nascemos, nós temos contato com vacinas. Nós somos vacinados contra paralisia infantil, contra difteria, contra coqueluche, contra rubéola. É uma série de vacinas que a gente tem contato com elas desde o nascimento. E agora, cada vez mais, desde que o bebê nasce, ele já sai vacinado, inclusive, da maternidade, em algumas situações. Mas também, nunca se viveu momentos em que as pessoas colocaram tanto em dúvidas o poder que as vacinas têm, né? E a gente gostaria de perguntar a você, a nossa proposta é falar sobre vacinas, sobre a importância, sobre a credibilidade dessa vacinação. Você que tem muito mais contato que a sua área, você é farmacêutico e tem contatos mais diretamente de forma prática com isso. As vacinas que nós temos no Brasil, eu vou falar de vacinas no Brasil porque nós temos Butantan e a Fiocruz, que acho que talvez parceiras, né? que são, exatamente, que talvez produzam 99% das vacinas que são consumidas no Brasil. Essas vacinas são confiáveis? Categoricamente, sim. Então, as vacinas que nós temos hoje, que estão sendo que são produzidas no país e que são importadas de outros países, as vacinas são completamente confiáveis. As grandes indústrias, né, que produzem isso, não colocariam, acredito eu, enquanto de modo particular, o risco da população em tamanha proporção na qual estamos vivendo, de modo tão brusco. Então, respondendo categoricamente a sua pergunta, as vacinas são confiáveis, sim. A grande questão, Paulinho, e aí me permita só já estender um pouco da fala rapidamente, é porque nós precisamos conseguir identificar duas grandes palavras, e são palavras mesmo. A gente vem conversando sobre eficácia de vacina, independentemente. Nós não podemos falar apenas da palavra eficácia, nós temos que falar também de efetividade. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, nós temos hoje 3 grandes indústrias que nós conversamos abertamente sobre: AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, né? Que essas são as que a gente conversa mais a respeito de vacinação para a Covid-19. Então, quando a gente fala em eficácia, é quando a indústria, ainda sem ter testado nos seres humanos, diz para nós: a AstraZeneca, ela tem uma eficácia de 89%, vamos supor. Sim. Então, lá na indústria, no laboratório, na pesquisa, a eficácia é essa. Passa-se de eficácia para a palavra efetividade. Quando chega nos seres humanos, a gente vai conversar. A efetividade em Paulinho Neto é tanta. A efetividade no Luiz Paulo é outra. Por quê? Nossos organismos são completamente diferentes. Então, a eficácia sai do laboratório quando chega para nós é outra. Por isso é que nós vemos muitas questões acontecendo. Uns têm reação a alguma vacina, outros não têm. Uns têm a possibilidade de retorno da Covid, outros não, porque nossos corpos eles têm respostas diferentes. Então, para que a população entenda de fato o que essas palavras, quando você escutar a palavra eficácia, é quando o laboratório atesta que lá tem determinada porcentagem. Quando estamos falando em seres humanos, é efetividade. E aí, por isso é que as pessoas muitas vezes... porque eu ouvi dizer que a eficácia da vacina era 95%. Só que eu tive. Porque a sua efetividade é diferente. Então, que a gente comece a entender isso, porque a gente começa a tirar muitas coisas como mito. Eu acredito muito que esses dois entendimentos fortalecem a população. Então, acredito que se a gente começar a entender a diferença de eficácia e efetividade, a gente consegue confirmar que as vacinas são confiáveis, sim. E, como eu disse, isso não é de hoje. Não. Né? Nós estamos vacinados. Você é vacinado, eu sou vacinado, os meus filhos são vacinados, meus pais foram vacinados. Isso aí é uma cultura, inclusive, importante para que algumas doenças, como por exemplo a paralisia infantil, tenha praticamente desaparecido. Essa é a campanha do Zé Gotinha lá do início, né? Exatamente.
E muito mais, e assim, Paulinho, pegando um pouco do gancho da sua fala, hoje a gente tem um certo receio, porque nós somos a sociedade da informação. Aquele que é mais informado, teoricamente, é aquele que poderia ter uma aprendizagem maior. O que nós vemos que isso não é tão real assim. Então, o que acontece? Às vezes, né, quando nós éramos crianças, a gente colocava o nosso braço, abria a nossa boca, né, para gotinha, para injeção, e a gente não queria saber qual era o tipo, o laboratório, qual era a eficácia, a efetividade. Simplesmente, a gente sabia que a população necessitava, colocava meu braço e acontecia a vacina. E hoje, tanta informação está por trás disso que a gente às vezes tem, será que eu devo? Será que não? A quem eu pergunto? A quem eu falo? Então, pra gente, assim, resumir, nós, enquanto independente, se for Covid-19 ou outro tipo de doença que tenhamos a possibilidade da vacinação, não tenham medo, não tenham receio. Elas só são colocadas no mercado quando realmente elas têm essa possibilidade de diminuir os agravos para a população. Se ela chegou até nós e nós temos essa responsabilidade e essa possibilidade, confiem, porque com certeza não há outro meio de prevenção. Eu sei que o Luiz Paulo é muito novo e eu acho que ele não viveu esse momento, mas teve um momento da vacinação no Brasil, se eu não estou enganado, foi contra a varíola, que a seringa, que hoje é um negocinho fininho, uma agulha parecendo um fio de cabelo, era mais ou menos como uma máquina de vacinar gado. Sim. Você botava o braço aqui, não dava tempo de você dizer, ei, você via, já tinha entrado uma marca aqui no meu braço. Vou mostrar aqui, ó. Eu não sou tão velho, mas também tem essa. Isso, exatamente. Mas você sabe que era assim que funcionava. E como você está dizendo, as pessoas não perguntavam, o pai, você tem que se vacinar, porque estão dizendo que é importante se estar vacinado. E a gente se encontra num momento num momento desse, em que se viu no Brasil, mais de 500 mil de pessoas mortas, com pessoas ainda duvidando de que a vacina seja realmente eficaz. Embora os números mostrem, inclusive com a queda na mortalidade, de que quem entrou em funcionamento foi a vacinação. Muito clara. Não, e Paulinho, nós tínhamos, por exemplo, uma média diária de mortos, mais de 4.000 mortos dia. Isso. Hoje, embora eu ainda considere um número elevado, mas que claro, são 230 mortes. Então, assim, com o avanço da vacinação, a gente percebe bastante que há uma redução na mortalidade da doença. Então, assim, provando ainda mais que quando se vacina mais, se previne mais. E você falando sobre o aparelho, né, a máquina da vacinação, hoje nós temos essa segurança também, porque tudo é descartável, né? Para cada pessoa existe, né, uma seringa específica, uma agulha específica, e isso vai diminuindo também a possibilidade até de contaminação de pessoa para pessoa. Sim. Diminuindo não, zerando praticamente. Verdade. Porque a gente faz provoca a vacina, colocou, jogou lá no descarte, vem outro e é outro material. Então, cada vez mais, as indústrias, elas vêm tentando diminuir esse tipo de contaminação cruzada, favorecendo a segurança. Então, a segurança e a efetividade das vacinas hoje, elas são uma tecnologia de ponta. Hoje a gente às vezes não tem noção, porque para mim é muito mecânico. Eu chego lá na fila, entrego meu cartão, me vacina e eu vou embora. Mas as pessoas que estão pesquisando isso há mais tempo sabem que isso é tecnologia de ponta. Então, cada vez mais a gente precisa reforçar que as vacinas são confiáveis, sim, e que cada vez mais, se nós nos vacinarmos, a gente tem uma rapidez nessa imunização para que a gente tente voltar a passos largos o que a gente já vivia. Pois é, e eu fico imaginando o seguinte, eu acho que o ebola, acho que não tem cura ainda para o ebola. Não. E foram 10 anos para que houvesse uma vacina, para que os cientistas estudassem uma vacina que pudesse combater o ebola. Imaginem em 10 anos quantas pessoas foram precisas morrer para que a gente tivesse uma vacina. De lá para cá, a ciência avançou tanto, as pesquisas, a prova que a pesquisa, que o investimento nas universidades, nas pessoas que pesquisam, é tão importante, que em 6 meses o mundo descobriu mais de uma vacina contra a Covid-19.
Então, assim, eu fico espantado com a aceleração desse conhecimento. Paulinho, isso é muito... Essa sua fala, ela é geradora de dúvidas de muitas pessoas. Como assim? Em tão pouco tempo tenha sido estudado isso, né? Tenha sido feito um processo para essa vacinação. E o mais engraçado é porque a memória do brasileiro, acho que a memória do povo é muito curta, né? Por quê? Há 8, 10 anos atrás, nós tivemos algumas síndromes respiratórias, né? Tanto do Oriente Médio quanto da síndrome aguda, né? Que aconteceram de forma mais local na Ásia. Então, de certa forma, os pesquisadores, eles já têm um certo caminho de início. Para que essas vacinas, como eles já tiveram, como se eles tivessem tido a experiência daquelas síndromes naquele tempo, e aí o pontapé inicial já tinha sido dado. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a entender como era a vida, né, do SARS-CoV-2, que é o vírus, o coronavírus, e a partir disso eles começaram a ser mais rápido, porque eles não tinham que perder mais tanto tempo no pontapé inicial, porque eles já tinham tido a experiência há 10 anos atrás. E essa experiência foi realizada, foi os pontapés iniciais para a Covid-19, por isso a rapidez. Então a gente vê hoje Rússia, Estados Unidos, Brasil, Itália, Reino Unido fazendo esses estudos, mas eles não começaram praticamente do zero. Então, para você ver como a gente estudar, como o fortalecimento do conhecimento é muito importante, porque há 10 anos atrás eles pegaram o que eles tinham feito e começaram a aprimorar. E a gente vê que vem dando certo. Por isso a importância, né, do investimento que a pesquisa nos traz. Sim. Porque com isso eles foram fortalecendo ao longo do tempo e hoje a população recebe diariamente o poder que a pesquisa nos trouxe. Porque a vacina, na verdade, ela é o produto final de uma pesquisa que começou em 2008, não é de agora. Então, assim, imagine, se nós não tivéssemos, enquanto instituições governamentais ou então privadas, apoiado a pesquisa há 10 anos atrás, hoje, 28 de agosto, nós não estaríamos vacinados. Eu fico imaginando se morreu mais de 500 mil de pessoas até agora vítima da Covid, imagine se o estudo de procura pela vacina tivesse começado em março do ano passado. Quantas pessoas iriam morrer? Olha, assim, estimativa, infelizmente, a gente não pode ter, claro. Mas assim, no mínimo, o dobro. No mínimo. Eu acredito. Hoje a gente poderia estar começando uma campanha de vacinação, né? E a gente vê algumas cidades no país agendando, né? Inclusive, né? Aqui mesmo em Iguatu, os adolescentes de 12 anos. 12 anos, verdade. Isso é um avanço, né? E assim, eu já aproveito e parabenizo, né, também por todos os profissionais que estão à frente disso. Claro. Auxiliares, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, né? As pessoas que estão na administração, no local, cadastrando, agendando, porque isso é avanço. Se nós não tivéssemos pesquisado, entendido o que era tão importante, que as vacinas eram confiáveis, hoje nós não estaremos vacinados. Na verdade é uma força-tarefa, né? Sem dúvida. Porque senão, quanto mais a gente protelasse esse período, quanto mais demorasse isso acontecer, outras vidas seriam ceifadas e a gente não tem precedente o que a gente poderia viver. Já vivemos assim, abrimos um precedente assim gigantesco durante esse tempo. Imagine se nós não tivéssemos as vacinas nesse momento. Pois é, da mesma forma que se as decisões, claro, isso fica para um outro momento, mas não pode deixar de relatar. Sim. Se essas decisões sobre as vacinas tivessem sido tomadas antes, quantas vidas teriam sido salvas? Sim. Né? Muitas. Nos dói porque tem famílias que perderam, estão órfãs dessa situação, mas ficamos felizes por outras que vão se proteger, por outras que estão se protegendo. E eu recebi uma ligação, uma solicitação aqui de uma informação da Graça Mota, já falando da questão, a ouvinte, a Mariusa, perguntando se toda vacina tem efeito colateral, e a Graça Mota disse o seguinte: boa tarde, eu tomei a minha primeira dose e foi como se eu não tivesse tomado nada, nenhum efeito colateral. Ela pergunta: isso quer dizer que estou com a imunidade boa? Não, Graça. Na verdade, é como a gente vem falando de efetividade. Por exemplo, na Graça, ela teve, né, não é sorte, mas Sim. ela teve um processo na qual não teve reações. E a outra nossa participante
teve reações. Então, isso é natural. Mas não quer dizer que você não teve nada, sua imunidade está alta. Porque o nosso sistema imunológico, ele demora um certo tempo a entender o que o corpo recebe. Então, se eu me vacinei hoje, amanhã eu não sei se eu já tenho anticorpos para a Covid, eu não sei se eu estou protegido ainda para a Covid. Por isso a importância da segunda dose, né? Porque a partir disso a gente consegue entender. Tem pessoas que tiveram, por exemplo, eu, na minha primeira dose, eu tive febre, dores no corpo, eu também, 3 dias. E assim, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Na minha segunda dose, eu não tive absolutamente nada. Então, é importante que a gente consiga ver que cada corpo reage de uma maneira. Uns vão ter e outros não. Como você disse lá no começo, cada organismo é diferente um do outro. Totalmente diferente. E a gente não pode achar assim. E outro detalhe, Paulinho, que eu queria comentar também é assim, sobre as escolhas. É isso que eu ia perguntar. Tem vacina boa e vacina ruim? Sobre as escolhas. então assim, eu vi que no meu braço eu só quero AstraZeneca. No meu braço só quero Pfizer. Não. A gente não pode pensar assim, porque todas são confiáveis. Vacina boa é vacina no braço. Vacina boa é vacina no braço. E aí é muito importante esse slogan, que eu gostei demais, porque todas são confiáveis. E é importante lembrarmos, né, para a gente encerrar essa fala, que quando a gente coloca essa vacina no braço, a gente está fortalecendo o nosso corpo. Então, e é uma partícula estranha, a gente nunca teve essa vacina na vida. Então é uma partícula estranha. Realmente o corpo vai entender, oxe, o que é que está entrando em mim? O que é que está acontecendo? E aí o corpo tende a ter outros tipos de transformações. E aí ele responde, como febre, dor no corpo. Às vezes tem pessoas que tiveram o braço, Ave Maria, meu braço está muito pesado. Mas é uma reação natural da vacina e que todos nós temos essa condição de ter. Então, não por isso a gente vai precisar escolher vacinar A, B ou C, e também por aquela que a gente acha que tem menos ou mais efeitos colaterais. O que importa é que a gente se vacine. Agora, Luiz Paulo, nós estamos vivendo o terceiro momento tivemos a primeira onda, a segunda, e já se fala numa nova variante, que essa variante Delta, que está aí no Rio de Janeiro, aumentando as buscas pelos pronto-socorro, pelas UTIs. O que é que muda de uma vacina para outra, na sua opinião, que é bem mais conhecedor do que nós, obviamente, que uma vacina X possa cobrir, vamos chamar de cobrir para as pessoas entenderem em popular, essa nova variante, e outra não cubra, não tenha eficácia sobre essa nova variante? Na realidade, é o tempo de estudo dela. Porque, por exemplo, há um ano atrás, nós não sabíamos que poderia... A gente sabia, só que não sabia quais, né? Essas variantes, como a Alfa, a Delta e a Gama Plus, que são 3 variantes que já existem, que já são detectadas, inclusive aqui no Ceará. Sim. Então, quando essas vacinas começaram a ser produzidas, por exemplo, em outubro, pensamos em outubro a gente não sabia. Então, o que estava vindo era aquelas que já estavam estudadas. Então, com o passar do tempo, outras variantes foram aparecendo. E aí, os laboratórios, de formas específicas, começam a estudar as variantes. Então, a Pfizer até então era o coronavírus normalmente. Só que aí diz, agora eu preciso estudar a Delta. E aí eu começo a fazer vacinas que possam ajudar a diminuição da propagação da Delta. A AstraZeneca, quando foi lá em dezembro, disse, não, agora eu vou estudar para a variante Gama Plus, que é outra variante. Então eu tinha normalmente e agora estudo para uma nova. Então, as variantes, elas vão aparecendo e os laboratórios vão estudando concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, por isso que algumas têm alguma possibilidade de proteger e outras não. Mas os últimos estudos, inclusive alguns artigos, Paulinho, de 2021, já mostram que todas elas, né, nos novos lotes, dos novos estudos, já aparecem com a possibilidade de diminuir também as variantes. É uma porcentagem menor até mesmo de eficácia, que é importante que a gente diga, e de efetividade também se torna menor. Mas o que ainda nós precisamos dizer é que as vacinas, elas são importantes, porque até então a gente não sabe qual foi o tipo de organismo, micro-organismo que nos afetou. Nós não sabemos se foi o coronavírus normalmente ou então a variante. Então, por isso é importante que a gente continue na cabeça com as vacinas. Muito importante essas explicações aqui do Luiz Paulo. Para você que ainda está em dúvidas, chegou o seu período de vacinação e você
por algum motivo, não vou tomar a vacina, decidiu que não vai tomar. Eu acho, nesse momento, claro, cada um sabe sobre si, mas não é uma atividade, uma atitude inteligente nesse momento. Em virtude de que a doença não passou, ela está aí presente, bem mais tranquila, né? No Iguatu nós tivemos 1.600 casos confirmados por dia, por exemplo, ao longo desse processo. Hoje estamos com 100 e poucas pessoas confirmadas ativas. Houve uma diminuição grande, não. Mas não significa, porque o pessoal foi sendo vacinado e ali foi fechando o cerco da doença. Mas, se a gente brincar, essa nova variante, ela pode vir com força. Pode, sim. E pode fazer mais vítimas. E a gente sabe que você não quer isso, nem para você, nem para sua família, nem para ninguém. A Lana, ela da Chapadinha, ela disse assim, Luiz Paulo, meu nome é Lana, tomei minha primeira dose, não senti nada, mas já na segunda senti dores no corpo e sonolência. Lana, super comum, tá? É super comum. E aí é importante, né, que a gente tenha isso, né, pra gente até mesmo, pra gente perceber que o corpo, né, vê que algo entrou. Não, lógico, não é que também no primeiro você não teve e o corpo não entendeu. Mas o reforço das doses, eles acontecem para que a gente deixe com que o nosso corpo fique completamente fortalecido. Inclusive, Lana e Paulinho, é importante porque a gente está falando muito agora dessa terceira dose, né? Que vem uma terceira dose. E a gente não precisa ficar tão preocupado assim. Por quê? Porque são para grupos específicos. Então, veja, Lana nos diz, na primeira não teve, na segunda teve. Então, Lana, fica tranquila, porque nosso corpo reage de maneiras completamente diferentes. Porque, por exemplo, você deve ter tomado a sua primeira dose há uns 60, 90 dias atrás. Era uma outra Lana lá. Níveis de estresse elevado, às vezes muita preocupação, outra alimentação, outros hábitos de vida, outro processo. A Lana de hoje é uma outra Lana, que também necessitou passar pela dose. Então, o nosso corpo naquele momento não teve, no caso o seu, não teve essa condição de não dar reações. Mas fique tranquila, porque é altamente comum. Eu fico feliz com a participação dos ouvintes, significa dizer que o pessoal está antenado, está interessado no assunto e quer saber mais. Obviamente, com tantas fake news no meio do mundo, ouvir um profissional do gabarito do Luiz Paulo, que entende muito sobre o assunto, é muito importante para dirimir qualquer dúvida e auxiliar você que está em casa e a sua família. Nós vamos já para o intervalo, já são 12h59. A Elisa Ferreira disse, tomei a Pfizer, amei. Ela disse, eu nunca sinto nada quando tomo vacinas. Bom, nós vamos para a Dejane do Jardim Oásis, que disse aqui o seguinte, eu tomei a primeira dose, fiquei de cama 3 dias com dor no corpo, febre, com muitas dores na cabeça e não conseguia abrir os olhos e o braço que não aguentava nem mexer de jeito nenhum. Aí me falaram que tudo isso é porque eu tive Covid e fui internado e foi grave. Aí por isso eu senti tudo isso. Era sintomas da Covid. Faz sentido, Luiz Paulo? Não faz sentido. Independente, se você tivesse tido... só vamos repetir o nome dela, Paulinho? É a Dejane do Jardim Oásis. Dejane, não faz sentido porque, independente, se você tivesse tido a Covid ou não, a possibilidade de reações era praticamente a mesma. Veja, é claro que o seu corpo já teve contato com o vírus, sim. O corpo já sentiu de uma maneira diferente que havia alguma coisa estranha no seu corpo. Mas as reações, elas são muito inespecíficas. Elas podem aparecer de qualquer forma, a qualquer instante. Então, veja, a gente... e eu vou dizer para a Djane, vou dizer para todo mundo que nos escuta e que nos vê. A gente precisa ver da onde vêm essas informações, Paulinho. A gente tem aqui uma arma gigantesca que é o nosso celular, mas em compensação essa arma também pode nos afastar da realidade e da verdade disso. Então, saibamos da onde vem, quem disse, qual foi o perfil, quais são as pessoas que compartilharam, quem foi o primeiro que compartilhou. E a gente precisa também entender, se eu não sei de onde vem, eu deixo comigo. Eu não preciso compartilhar. Se eu estou em dúvidas, principalmente, né? É tanto que eu sempre, lá em casa, né, nos grupos das famílias,
Eu sempre digo, só compartilhe algo se souber de onde vem, seja o que for. Seja uma notícia, seja uma fofoca, saiba. Porque isso pode comprometer as pessoas. Então, às vezes, o que é que está acontecendo? Tudo que a gente pega, compartilha, encaminha rapidamente e nós não sabemos até onde isso vai parar. Então, Dijane, não tem essa possibilidade. Não foi porque exatamente você teve Covid de forma grave. É porque o seu corpo reagiu de uma maneira completamente diferente e, a partir disso, apareceram as reações. Muito bem. Estamos conversando com o Luiz Paulo, que é farmacêutico, é professor universitário, está aqui conosco. E só acrescentando aqui, a Lana disse, eu tomei a AstraZeneca. Lana, eu também tomei a AstraZeneca e a primeira dose, foram 3 dias de cama, achei super natural, todo mundo toma vacina, até uma criança, quando toma vacina, fica morrinhado, fica meio febril, mas depois passa. Na segunda dose não senti absolutamente nada, para você ver como é que são as coisas. Então, estamos falando sobre a importância das vacinas, a credibilidade. A gente vai para um rápido intervalo e já volta falando. Continuando a conversar esse bate-papo agradável aqui com o Luiz Paulo sobre a importância e a credibilidade das vacinas. Não saiam daí. No Ceará, a educação é prioridade e não pode parar. Por isso, inovamos mais uma vez, conectando alunos, professores e escolas. Para os alunos, 345 mil chips e 300 mil tablets. Para os professores, serão 28 mil notebooks. E para as escolas, equipamentos para gravação e transmissão de videoaulas. É a conectividade que transforma o mundo, acelerando ainda mais a educação no Ceará. E os avanços no ensino continuam. Com mais 46 escolas, o Ceará alcança a marca de 50% de escolas de tempo integral em todo o estado. Essa ampliação da jornada escolar já beneficia 119 mil estudantes cearenses. O resultado tá aí. O Ceará é destaque nacional na educação. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Pandeiro de sentimento, viola de emoção, cordel, sanfona, zabumba, mexendo no coração, tudo isso a gente encontra no Raízes do Sertão. Esse é o programa que vai ao ar todos os domingos de encontro à família nordestina que ama a nossa cultura e que não esquece as nossas raízes. A partir do meio-dia, na tela da TV Mais e da TV Cariri, eu conto com a sua honrosa audiência. Se essa fosse uma linha de maquiagem qualquer, essa propaganda acabaria agora. Tem beleza que vem até aqui. Tem beleza que continua. Com a nova linha Make B Retinol H+, você sente a beleza na pele quando passa a maquiagem e também depois que tira. Make B Retinol H+. Beleza que continua na pele. Saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Quifruta, totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Quifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda a Iguatu. Quifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101. Olá pessoal, aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM.
Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais, pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência. Fala galera, eu sou o Thiago Oliveira, apresentador do programa Esporte Show, e estou passando aqui para convidar vocês para acompanhar o programa toda segunda e sexta, 8 horas da noite, na Rádio Mais FM 106,1, na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e também pela Iguá TV no Facebook. Os melhores temas, os melhores convidados você encontra aqui no Esporte Show, então vem assistir conosco. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça a sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. V375. Rádio Mais FM Educativa, 106,1. Rua Major Pedro Alcântara 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. São 13 horas e 11 minutos, 1 da tarde, 11 minutos agora. É o Mais Saúde que está no ar. Mais Saúde. Pois muito bem, senhoras e senhores, Mais Saúde no ar, hoje conversando aqui com o farmacêutico e professor universitário. E agora o homem vai ser doutor, que passou no doutorado. Parabéns aqui antecipado ao Luiz Paulo, é merecedor pela sua competência nas atividades que desenvolve. Vamos ter um grande doutor, tenho certeza absoluta. E nós estamos falando sobre um assunto que desde o começo a gente tem visto aqui o interesse das pessoas em participar, que é a questão da vacinação, a questão das vacinas. Nós que somos vacinados desde o dia que a gente nasce. Acho que você que está em casa agora, que tem filhos, tem netos, sabe muito bem disso, que não é de hoje, é de longas datas. Nasceu, tem lá aquela carteirinha de vacinação, que você se vacina contra sarampo, difteria, coqueluche, paralisia infantil, varíola, um monte de outras coisas que nós somos vacinados. Mas no momento também nunca se falou tanto de vacinas, no período da Covid, é a vacina, muito claramente, que está salvando a humanidade. Muito claramente. E o Luiz Paulo está aqui justamente para conversando sobre esse assunto, para dirimir algumas dúvidas. Tem pessoas com dúvidas. Uma dessas dúvidas, Luiz Paulo, é do meu amigo Ari, lá da Vila Caipu. Deixa eu colocar aqui o áudio que ele nos enviou, a gente saber o que é qual é a dúvida do Ari. Aqui é a área do Caipu. Eu queria saber, eu tive a Covid e não tive sintoma nenhum. Existe alguma coisa diferenciada? O que eu tive foi só apenas a infecção no pulmão. Muito bem, Luiz Paulo, que é muita coisa, infecção no pulmão, na verdade, né? Sim. Ari, na verdade, quando você diz assim que não teve sintomas graves, né, que eu acredito que a infecção é um sintoma grave, existem muitas pessoas que tiveram Covid e a gente chama de assintomáticas, pessoas que não tiveram sintomas. Porque como a gente vem conversando desde o início do programa, há pessoas que reagem de uma forma e outros reagem de uma outra forma. Às vezes nós podemos já ter tido a Covid, às vezes contaminado outras pessoas porque o vírus estava comigo, mas eu não tive nenhum tipo de sintoma. Então, a importância que, independente se eu sentir sintomas graves, moderados ou leves, é que nós precisamos tomar as doses das vacinas. Então, como o caso do Ari, Paulinho, existem muitas pessoas que também que tiveram Covid. A minha Covid foi leve, eu fiquei só em casa. Mas a minha foi moderada, a minha foi para internação, eu fui para UTI, fui entubado. Independente, a vacina, ela vem para que a gente possa ser protegido, seja de qualquer tipo de gravidade, seja leve, moderada ou grave. Deixa eu fazer uma pergunta em particular, que eu acho que talvez seja uma dúvida também da população. As pessoas têm uma ideia que você toma vacina para não pegar a Covid. Tá certa essa ideia? Ou a vacina veio para quê? Eu posso pegar, mas para que eu não desenvolva sintomas graves? Paulinho, letra B da sua pergunta. A vacina, ela vem não para tirar toda a possibilidade de Covid. Porque lembra que a Covid ela já tem mudanças, já tem variantes. Então, o que acontece? Nós estamos nos vacinando para evitar que a gente tenha formas graves, que eu vá internado, que eu fique muito tempo isolado nas instituições hospitalares, que eu entre em uma UTI, que eu seja entubado. Então, essas são as possibilidades. Agora, eu fui vacinado... Luiz, eu fui vacinado as 2 doses, mas eu tive Covid. O que é isso? Será que essa vacina não presta? Ela presta. Agora, pode ter certeza que se você pegar Covid, você vai ter sintomas bem leves, vai ficar dentro da sua casa, recluso, para que você não entre em contato com outras pessoas e vai evitar de você ser internado com gravidades maiores. Então, a vacina ela vem para você lhe proteger de uma possibilidade até mesmo de colapsar o sistema público, como a gente viu em várias vezes no período do ano passado. Então,
não esqueça, vacina, sim, independentemente. Ela vai lhe proteger da forma mais grave. Mas você, mesmo com as 2 doses, pode pegar Covid, sim. Agradecer a Joana Dark, ferindo pela audiência, está parabenizando aqui o Luiz Paulo. Tem alguns casos, por exemplo, nós vimos a morte de algumas pessoas importantes que já tinham tomado as 2 doses. Aí alguém pode dizer, mas como é que alguém que tomou as 2 doses da vacina pegou o coronavírus e ainda morreu? Por quê? Às vezes, pode ter sido a contaminação para a morte, pode ter vindo de uma variante. E até então não ter sido diagnosticado ou ter identificado aquela variante para o problema. E aí ele tomou as doses antes do surgimento. E aí lembra que o estudo foi feito para aquelas primeiras formas do coronavírus. Ele foi contaminado em uma segunda vez, possivelmente por outro tipo de variante, e acabou aí. Realmente, aquela vacina lá de anteriormente, ela não protegeria das variantes. Por isso a importância da gente ficar ainda muito atento sobre isso. Então, e isso é importante, Paulinho, ser comentado, porque muitas pessoas pegam desta informação e agarram com uma única informação. Ele tomou 2 doses e mesmo assim ainda morreu. Por quê? Porque possivelmente ele tenha se contaminado por alguma variante e aquelas doses anteriormente utilizadas não protegeria desse processo de variação. A gente escuta também, Luiz Paulo, muita gente dizendo, acho que informações não sabidas, ou a história do eu acho. Quem acha não sabe nada, né? É um achismo realmente. Mas eu já vi particularmente gente dizendo, essa Coronavac não vale nada. E eu me perguntando, talvez 80% dos idosos tenham sido vacinados com a Coronavac, que foi a primeira a aparecer. E por incrível que pareça, a diminuição nos casos de mortes dos idosos é impressionante. Como, graças a Deus, tem morrido menos idosos. Sim. Existe uma vacina melhor do que a outra? Eu continuo dizendo que não. Veja, é aquela coisa, santo de casa nunca obra milagre, verdade, né? E aí a gente sabe que a Coronavac, ela é uma parceria, né, do Brasil com a China, né? É o Instituto Sinovac com a Fiocruz, Butantan. E aí elas são produzidas no Brasil. Então a gente já tem essa cultura desde quando a gente nasce, que tudo que é nosso não funciona. Mas, mesmo assim, com essa cultura, no início dos estudos, né, dessa parceria China-Brasil, a eficácia lá na bancada realmente era menor. Realmente era menor do que as outras. Então, o que, por exemplo, a gente tinha de AstraZeneca de 89%, faz entre 87% e 92%, nós tínhamos de Coronavac 70%. Então, por isso que eles fizeram esse estudo agora e fazem uma possibilidade de terceira dose. E essa terceira dose é importante. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, tá vendo como essas vacinas não funcionam, Paulinho? Agora eles vêm com uma terceira dose para nós. Não é bem assim. A terceira dose é justamente para esse grupo que tomou essa Coronavac, geralmente idosos acima de 55 anos, até acho que acredito de 60, não é nem 55. E pessoas que estão imunocomprometidas. Luiz, o que é isso? É que eu tomei a vacina e o meu sistema imunológico ainda está meio que cambaleando, ainda não está muito bom. Então essa terceira dose vai favorecer isso. Como é que eu sei que eu não estou que eu estou imunocomprometido? Eu preciso fazer exames para eu saber se eu conseguir criar anticorpos específicos para a Covid-19. Como é que eu faço isso? Nos laboratórios em geral. Nos laboratórios aqui da nossa região, todos eles já têm esses exames específicos para que eu entenda se depois dessa minha tomada da vacina, eu realmente criei. Por isso, vai ser para essas pessoas que estão ainda, mesmo com as 2 doses, com o sistema ainda um pouco fraco, e também para idosos acima de 60. Vocês já ouviram falar em reforço de vacina? Vocês estão lembrados que você tomou a vacina,
aí com tempo depois tem que tomar um reforço. Quem não já ouviu falar nisso? Eu acredito que todo mundo, Paulinho, não tem como não ter ouvido disso. Todo mundo é isso. Então é mais ou menos isso. Isso, é mais ou menos isso. Só que a diferença é porque antes era um tempo muito mais espaçado. Sim. 5 anos, 2 anos, 10 anos. Hoje, quem tomou, por exemplo, a Coronavac em março, abril, vai tomar agora setembro, outubro. Então é bem menor. Mas é porque esse estudo. Nós nunca tínhamos tido vivido. Eu sinceramente, no auge dos 30 anos, não imaginaria viver uma pandemia dessa maneira. A gente só via em filme, que achava que era no século XVIII, XIX, né? A gente está vivendo. Então tudo é muito novo. Mas a ciência é tão rápida nisso que eles estão nos ajudando a entender isso. Por isso que se você que está nos ouvindo agora necessitar da terceira dose, aí você vai conversar com a sua unidade básica, com seu agente comunitário, com as pessoas que realmente trabalham dentro do processo da saúde, pergunte se você tem essa possibilidade, mas não é todo mundo que vai tomar. A televisão está mostrando muito claramente, já deu algumas informações, que é justamente as pessoas mais idosas, como o Luiz Paulo está aqui dizendo. Então, não é todo mundo que vai tomar, você não precisa ficar preocupado com isso, somente aqueles que precisam de um reforço e tomem, né? E tomem, essa terceira dose tem que ser tomada, independente. Eu não vou não porque eu já tomei 2 e essa terceira vai ser só mais não, é importante porque foi estudado para que essa terceira viesse com muita força para quem precisar tomar. Nós temos que entender que tudo é novo. Muito, muito. Então assim, como o Luiz Paulo disse, né? Por exemplo, a Coronavac foi a primeira a ser aplicada, não se sabia nada, quase nada sobre ela. No que se foi aplicando, foi se vendo as reações. Inclusive, tem algumas cidades do país que resolveram vacinar todo mundo daquela cidade para saber realmente qual é a eficácia e qual é a taxa de contaminação depois que todo mundo estivesse vacinado. Nós temos uma cidade, exemplo, aqui no Ceará, que é Guaramiranga. Isso, exatamente. Né? Guaramiranga fez esse processo. Paulinho, para que as pessoas entendam ainda mais, é como se a gente estivesse fazendo um bolo. Tô fazendo um bolo, botei farinha, manteiga, açúcar. Fiz o bolo. Tá lá, a coisa mais linda do mundo. Só que eu vou comer uma fatia do bolo e vou dizer assim, vixe que bolo bom. Paulinho vai comer e vai dizer assim, vixe que bolo ruim. Então, a adaptação que as pessoas têm são completamente diferentes. As percepções e as reações que nós temos é completamente diferente. Mesmo produto. Percepções completamente diferentes. Por isso a importância de a gente ter essa vacinação, né? E essas cidades fizeram muito bem isso, vacinou. E aí a partir disso começa a estudar. Luiz, mas eu já queria que tivesse uma coisa muito preparada para mim, para que não tivesse nenhum tipo de reação. É impossível. Você quer muito, né? Quer demais. Mas assim, a cultura da gente, a nossa cultura é muito imediatista. A gente já quer que o resultado seja hoje, aconteça. A ciência não é assim, né? Então, é importante que a gente perceba esses detalhes, porque cada detalhe desse, a gente entendendo essas informações, escutando quem realmente entende e propagando verdades, a gente segue muito bem. A Luísa perguntando aqui o seguinte, a gente pode ter efeitos colaterais a longo prazo com essas vacinas? Sim, com certeza. Mas esses efeitos colaterais a longo prazo, eles ainda começam a ser estudados também. Porque, veja, as primeiras pessoas que foram tendo a vacina, começamos em janeiro. Literalmente, dia 25 de janeiro de 2021. Né? E aí, quando a gente fala em longo prazo, a gente fala no mínimo em 1 ano. Então, nós nem chegamos nesse ano ainda. Então, não tem, Luísa, como nós dizermos assim, a Luísa, que tomou lá em janeiro, vai ter diminuir a sua força muscular, vai ter algum problema ósseo, ou vai ter qualquer tipo de problema. Nós acreditamos, né, enquanto ciência, que isso não vai acontecer, porque as vacinas são muito seguras. Caso aconteça, já existe, como a gente chama de grupo controle, que está sendo estudado ao longo dos países para saber se realmente todas essas vacinas terão esses problemas. Mas hoje nós não temos como afirmar, porém pode acontecer. E aqui o Roberto dizendo o seguinte, Luiz Paulo, o que faz com que um vírus mude para uma nova variante? É ciência. Muita ciência, muita né? Ciência. Mas, na verdade, assim, bem rapidamente, Robério, né? Roberto. Bem simples. Na verdade, estou contaminado, tive Covid. E aí,
não me protegi, passei para Paulinho. Paulinho, ele tem um corpo completamente diferente do meu. Então, a adaptação do vírus no corpo de Paulinho é totalmente diferente da minha. Nós temos alturas diferentes, pesos diferentes, hábitos de vida diferentes. Nós temos níveis de estresse diferentes, estado imunológico diferente. Então, o vírus, quando chegou lá em Paulinho, ele vai se adaptar completamente diferente. É como se ele estivesse em outra casa. Nossas casas não são iguais. Então, quando ele esteve na minha, ele reagiu de uma maneira, se sentiu mais confortável, né? Tomou água. Paulinho não quis dar água a ele, Paulinho não quis dar um pedaço do bolo a ele. Então, ele reagiu de uma outra maneira. Então, e aí, assim, só que ele precisa também fazer o trabalho dele, que é contaminar. Então, ele vai contaminá-lo porque, diferentemente, por conta do corpo. E isso é que faz com que comece a ter novas variantes. É ciência, meu amigo. É muito estudo, né? É o investimento na pesquisa. A gente precisa ter os nossos institutos, os nossos órgãos de ciência, o maior investimento possível, porque não se enganem. Veio o coronavírus, poderá vir outra. Sim. E a ciência tem que estar preparada para isso, né? Não adianta a gente estar achando que vai terminar essa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, e que a gente poderá conviver com o coronavírus durante muito tempo. Na verdade, poderá não, Paulinho. Nós vamos conviver com ele, mas aí para nós vai ser tranquilo, porque nós estamos vacinados. Sim. Né? Nós estamos protegidos, como a gripe, como o vírus da gripe. Então, muito possivelmente, teremos nos vacinar todo ano, será? Não acredito em todo ano, mas pelo menos em dose de reforço num tempo mais espaçado. Vamos pensar em 3 anos, 5 anos? Mas eu acredito que sim, como as outras tiveram, né? Por exemplo, nós temos campanha de influenza todo ano. Sim. Né? Nós temos campanha de influenza todo ano, campanha para vacinação da gripe. Como é muito nova, então eu acho que eles vão fazer um estudo muito, muito forte em 2022, dependendo se a maioria da população, acredito que até dezembro, grande parte da população estará vacinada. Fazem esse estudo em 2022 e em 2023 apresenta para saber de quanto em quanto tempo essa nova possibilidade de vacina. 1h29. Eu vou agradecer ao Luiz Paulo pela presença, pela aula. Mas que ele deu. Paulinho? Rapaz, ele passou ligeiro, não Pelo foi? amor de Deus, muito rápido. Que coisa boa. Quando o programa é bom, passa ligeiro. E assim, agradecer ao Luiz Paulo, mas antes perguntar por que é tão importante, mesmo depois de vacinado, usar máscara, manter distanciamento e estar limpando as mãos com frequência. Paulinho, 3 grandes passos. A gente não pode deixar de fazer. Máscara em todo lugar que a gente estiver. Álcool em todo lugar onde a gente estiver. Distanciamento em todo lugar onde a gente estiver. Como a gente viu aqui, as variantes aparecerão, né? Então a gente precisa continuar protegendo-se para proteger o outro. A gente não está falando isso em atividade individual, a gente está falando em atividade coletiva. Então, se eu penso em todo mundo, eu vou fazer com que todo mundo esteja protegido. E as outras pessoas, pensando coletivamente, vão também me proteger. Então, continuemos usando máscara, continuemos passando álcool em gel, nos distanciando, para que já a gente tenha, assim, uma normalidade, né, sobre isso. E eu acredito muito que se a gente continuar fazendo isso, nós teremos cada vez mais uma saúde estabelecida. Bom, minha gente, 1h30, 13h30. Como eu disse aqui, agradecer ao Luiz Paulo profundamente. O tempo dele é corridíssimo, mas ele não se furtou de vir aqui hoje para esclarecer a você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, seja ouvindo pelo rádio, aqui na cidade, lá no lugar mais longe que se tenha, mas você tem um radinho, está sendo informado. Que bom que o programa chegou até você. Luiz Paulo, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Paulinho, assim, é sempre uma alegria quando a gente se encontrou bem, de forma muito, né? O Luiz Paulo estava fazendo uma caminhada, eu encontrei com ele no meio dessa caminhada, foi parei o carro, dei uma ré, vi que ele estava espantado. Eu disse, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo agora? Porque eu voltei na estrada, eu disse, eu quero você no Mais Saúde. Ele disse, na hora, marca pra quando? E Paulinho, assim, a satisfação muito grande, né? Poder estar aqui, poder falar um pouquinho para os seus espectadores, para os seus ouvintes, porque eu sei que a sua fala é muito firme, muito forte, de um respeito muito grande seu programa, e assim, a credibilidade gigantesca. Então, falar um pouquinho aqui é de extrema felicidade. E eu já deixo aqui as portas abertas para que eu também possa voltar no momento que você quiser, que a gente continue no projeto também de escrever, sim, né, já ia dizer, para a população, porque a gente está aqui para responder o que a sociedade precisa. Muito obrigado pela oportunidade e a gente ainda se encontra.
Nós é que agradecemos pela presença do grande profissional que é o Luiz Paulo, desejar sucesso a ele do doutorado e que logo ele vai estar escrevendo para o portal maisfm.com, assim como nós temos vários outros colunistas. O Luiz Paulo vai trazer sempre um tema importante. Vou deixar aqui já o convite para todos sábado a gente se encontrar por aqui, porque além do Luiz Paulo vem outros profissionais que vão só adicionar conhecimento na sua vida. Então, gente, um abraço, bom final de semana, se cuidem, fiquem todos com Deus, até o próximo programa. Mais notícias.